Curso em Milagres, capítulo 3. A percepção inocente. Tópico 1. Expiação sem sacrifício. 1. Um outro ponto que tem que estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual ainda associado aos milagres possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? 2. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens que inverter todo um quadro de referência de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz, abre aspas, isso fere mais a mim do que a ti, fecha aspas, e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o nosso pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido, porque tu foste mal. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. 3. A declaração, abre aspas, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, fecha aspas. É uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. O passado mal nada tem a ver com Deus. Ele não criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda seus feitos maus contra ti. É provável que o guardasse contra mim? Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos, se tu o desejas. 4. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo. As pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. Aterrorizar é atacar.
E isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Número 5. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreenderam o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitado lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura oferece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não com fraqueza. 6. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiros amados para outros que não são como eles. O Cordeiro, abre aspas, tira o pecado do mundo, fecha aspas, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades, é perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. 7. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo o que é incapaz de causar dano. E dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria porque não está ciente do mal e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo o que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. A demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização, agora não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. 8. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Conhecendo seu filho tal como ele é, reconheces que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. Tópico 2. Milagres como percepção verdadeira. 1. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que conheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou com outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. 2. A inocência não é um atributo parcial, não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não vem a ser um ponto de vista de aplicação universal, não vem a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe.
3. Quando se falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença, segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias, com a mesma vontade, tem qualquer existência real. E isso, então, é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. 4. Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou à semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente, abre aspas, aprisionada, fecha aspas, não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre para asserir a si mesma. Ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Sim, não pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade. Mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma somente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira, ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz, abre aspas, quando ele se manifestar, ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Fecha aspas. 6. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-las somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixa que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Porque os vês tais como são. Tu lhe ofereces a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz. Tópico 3. Percepção versus conhecimento. 1. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. Conhecimento é poder porque é certo e certeza é força. A percepção é temporária. Como um atributo da crença no espaço e no tempo está sujeito ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam o amor. Mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. É por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade. E está além de todas as percepções. 2. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não conheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa, abre aspas, conhecer de novo. Fecha aspas. Implicando que antes conhecias.
Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação, e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre ou a resposta certa as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Como tu percebes a qualquer momento dado determina o que fazes, e as ações têm que ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. 3. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. 4. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa, que a traz ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso de qualquer maneira remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. 5. A Bíblia te diz para, abre aspas, conhecer-te a ti mesmo, fecha aspas, ou teres certeza. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém, o percebeste como é, e isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Até que o percebas como é, pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que está agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. 6. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, as quais ele estabeleceu em seus filhos. Lá, ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para com os outros. O conhecimento percebeu tanto a percepção quanto o tempo e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Venha a ser, conhece a Deus e aceita a sua certeza. 7. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não pode conhecê-los. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente.
Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele.